controle. Passador, pegar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Esse é nervosismo. É. Bom, vamos lá. Nosso quarto ano aqui, é a segunda vez que eu subo aqui. Hoje eu estou com o Thiago, nosso amigo Fred do ano passado está ali. Estamos com o Nicolas também, da equipe. Então é um prazer novamente estar aqui, tá? Desde que a gente veio a primeira vez em 2022, né? Assim como muitos falaram, a gente se assustou com as capacidades que parecia mentira, né, dos Zabbix. E hoje a gente está aqui para mostrar um pouco sobre o que a gente já desenvolveu, né? Mostrar que um pouco daquilo que é fora da caixinha, daquilo que todo mundo vê, do que todo mundo está acostumado. Então, assim, a gente vem trazer um pouco da visão de volumetria, da criticidade das coisas que a gente está entregando para os Zabbix e falando, monitora para a gente, porque a gente confia em você. Então, assim, depois desses 2 anos de Zabbix, depois de substituir uma ferramenta de mercado, a gente pode dizer que, tanto tecnicamente quanto do ponto de vista de gestão, de tomada de decisão, de liderança, de diretoria, as pessoas já confiam nos Zabbix. Não é mais uma utopia pensar que os Zabbix pode assumir o que a gente vai mostrar aqui. Então, deixa a mente aberta e não se assustem. Bora lá? Bora. Aqui a gente vai começar falando um pouco da introdução, né? Falar um pouquinho aí da nossa jornada, os 2 cases que separamos, né? Que seria a modelagem automática dos APs, né? Via API, e também, né, um monitoramento aí de serviços de missões críticas, né? E depois o encerramento. Bom, eu sou o Gil, estou com 42 anos, né? 23 em telecom, então já passei por operadora, enfim, já passei por um monte de coisa, casado com a Daliane, pai do Arthur e da Maria, um beijo para eles. Meu amigo Thiago, por favor. Bom, antes de me apresentar, né, deixar aqui meu agradecimento tanto à Vale, ao Gil que me convidou a compartilhar aqui o palco com ele, né, às Zabbix também pelo espaço. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago. Bom, você falou a idade, eu vou ter que falar também, né? Eu tenho 40 anos. Né? Sou de Brasília, eu tenho bastante motivação aí com os desafios técnicos, é por isso que eu acho que eu estou aqui na Vale também. Tenho 28 anos aí em tecnologia, 11 de Zabbix, 4 na Vale, e meus pontos fortes aí eu acredito que sejam, né, automação, monitoramento, né, observabilidade, servidores Linux e mexer em banco de dados em produção, acho que é um dos pontos fortes também. Falar aqui um pouquinho da jornada, né? Falar um pouquinho aqui da jornada. Começamos com os Zabbix, né? Em abril aí de 2023, iniciamos com 32 mil hosts, né? Depois disso, o Zabbix ele foi bastante importante ali na Vale, né? Ele fomentou ali bastante o ambiente híbrido, né? De IT e OT, né? Ajudou bastante na questão de relatórios, o nosso ponto focal em relatórios. Tem várias integrações a sistemas, né? Fizemos integrações aí com o CMDB, questão de automação e orquestração, né? Fizemos aí também aberturas de incidentes, né? Usando aí o CFSenal também e outras ferramentas. A cultura open source, né, ela foi alavancada dentro da Vale, né, adquirimos aí o ELK, o Git, né, o Ansible também está bem forte lá. E, bom, o Zabbix ele também virou uma base dos nossos Kaizens, né, das nossas melhorias contínuas. Então, acredito que 90% aí dos nossos Kaizens são baseados nos Zabbix, né. Além da análise de causa raiz também, ele foi bem forte nisso. Então, tivemos uma grande maturidade aí, né, em observabilidade. O Zabbix ele continua sendo aí o nosso ponto de confiança, né, bem flexível, como todo mundo fala, e questões escaláveis, né. E, por último e não menos importante, a economia aí de 8 milhões anuais que a gente tem. Vou falar aqui um pouquinho sobre a Vale e depois um pouco dos Zabbix na Vale. Tá? Então, a Vale hoje está presente em 5 continentes, 20 países. O volume movimentado de minério de ferro no ano passado, 328 milhões de toneladas. Tá? Aproximadamente 230 mil colaboradores entre primários e terceiros.
E aqui tem um ponto interessante, e a gente trouxe um pouco fora já da caixinha, é que a Vale, ela, na maioria dos casos, mas principalmente em Minas e nas ferrovias, né, temos 2 ferrovias, FC em Carajás e Vitória Minas. A gente é a nossa própria operadora. A gente, em alguns casos, a gente até aluga fibra apagada para a operadora e algumas coisas. Então, por isso a gente tem, por exemplo, o 5G próprio, LTE, né, o 4G, o IMAX LoRa, SDH, MPLS-IP, MPLS-TP, sistema de radiocomunicação, DWDM passivo e ativo, SDN, aí sistemas próprios de geração e transmissão de energia, temos subestações conectadas direto ao sistema de transmissão do Operador Nacional de Sistemas, né, automação, instrumentação, e o default que eu coloquei ali seria servidor, ativos de rede, o que é mais ou menos commodity para todo mundo. Mais um. E aqui, um pouco dos números dos APICs na Vale. Aí, do lado esquerdo, a gente está trazendo os números de hoje, e do lado direito, entre parênteses, os números apresentados no ano passado. Então, são 71 proxies espalhados na Vale inteira, né, no mundo inteiro. Ano passado era 47. São 48.300 hosts, 8,8 milhões de itens, 2,2 mil usuários ativos e quase 6 mil NVPS. Novos valores por segundo. Novos valores por segundo. Bom, vou abrir aqui o primeiro case, né, que seria a nossa... Tiago, só um ponto que eu esqueci de comentar lá atrás, eu acho importante. A nossa apresentação, ela não é focada exclusivamente em apresentar uma solução técnica mirabolante ou algo totalmente inovador. Nós estamos focados aqui em mostrar que, diante do que a gente mostrou nesse slide, né, do tamanho, do volume, da criticidade, e a gente vai mostrar muitas coisas críticas aqui, mostrar que os ABS recebeu essa responsabilidade, nós vamos mostrar isso, mas não focar na solução técnica. Mas as soluções técnicas, para quem quiser, depois no final você vai ter o LinkedIn nosso, pode procurar que a gente compartilha template, o que quiser. Tá? Então, o nosso foco é mostrar a relevância dos ABICs para a Vale hoje, como eu comentei. Maravilha. Bom, vou abrir aqui o primeiro caso, né, referente à modelagem automática de APs, né, via a API. A gente falou bastante de API nesse evento, né? Bom, o objetivo aqui, né, é mostrar aí uma solução que a gente utilizou, né, para integrar aí especificamente o Cisco Prime, né, com os ABICs, né, otimizando aí a descoberta, né, usando aí a API do Prime, com redução, né, significativa aí de carga e consumo tanto do lado dos ABICs quanto do lado do appliance do Prime, tá? Para quem não teve contato com o Prime, né, é uma plataforma da Cisco que gerencia aí os ativos de rede da Cisco. Né? No caso nosso, utilizamos bastante para a questão dos APs mesmo. APs e controladoras, né, as WLCs. Já deu spoiler ali, mas tudo bem. Bom, a motivação desse monitoramento, né, como eu adiantei, é retirar o monitoramento legado, que antes era somente ping. E, bom, depois que você instala os APIs, a gente sabe que ping já é coisa do passado, né? É só um detalhe, a gente tem muito mais coisa para pegar. O problema depois a gente fez novos testes, né, com SNP, tivemos vários problemas, como o ambiente é grande e várias regiões, então tivemos problemas de, quando era criado um AP já na WLC, na controladora, para fazer a descoberta de cada AP, a gente perdia a referência quando entrava o HA da WLC, né, que é a controladora. Isso, da controladora. Aí a gente perdia a referência, perdia o monitoramento, enfim, não sabia onde é que estava, então teria que fazer um rediscover. Caso a gente usasse o SNP para fazer o monitoramento direto do AP, ou o AP ele não trazia muitas informações, ou ele não tinha um acesso via SNP. Então, a gente tinha esses dois problemas. Tivemos problemas também, depois a gente descobriu que, como era muito novo os hábitos ali, a gente estava descobrindo o ambiente. Né? Eu, quando entrei, estava descobrindo o ambiente. E aí, uma pessoa falou, não, existe o Cisco Prime, lá é o concentrador, lá está tudo que a gente precisa dos APs está lá, o pessoal usa para fazer troubleshoot, tal. Beleza. Então, a gente descobriu a API dele e começamos a fazer as coletas por lá. Só que aí gerou um outro problema. O HTTP Agent estava bombardeando o appliance. Então, ele estava ficando muito lento. O pessoal que usava antes começou a reclamar de lentidão e tudo mais. O lado dos APIs a gente sabe que consegue corrigir, né, mudando uns pools, outro, aumentando um pouquinho ali os recursos.
E o que estava gerando o mesmo problema era realmente a quantidade de APs, né? E as requisições que a gente fazia. Então, só no Brasil, a gente tem aí mais de 5.300 APs, e no mundo, né, se a gente fala Canadá e mais outros países, a gente tem mais 2.200. Então, imagina, se a gente fizesse monitoramento via SNP, via a HTTP Engine direto ali no Appliance, cada AP, 47 coletas, mais de 2.500 consultas a cada 5 minutos, mas a gente sabe que não é 5 minutos cravado, né? Cada um tem o seu tempo de 5 minutos ali, então estava bombardeando o Appliance. Aqui é um print do Prime, né? Ali ele mostra ali um gráfico de média, um anual de mais de 45 mil pessoas usando. Então, imagina a quantidade de pessoas que seriam impactadas ali, né? Seriam escritórios, né? Operação, pessoal de manutenção, que está sempre com um celular ou um tablet, né? Para fazer os registros, né? Enfim, as verificações. Então, qual foi a solução? Bom, primeiro de tudo, estudar a documentação. Eu acho que, eu sempre falo que o pessoal de Zabbix, ele está flutuando em todas as áreas, né? Eu acho que se o cara não chegar ali e ler um pouquinho de redes, um pouquinho de SO e, enfim, SAN e outras coisas, a gente não chega a lugar nenhum. Então, leu a documentação. Em seguida, a gente desenvolveu um script, né? Esse script hoje ele roda na máquina. Usamos o Shell, que era mais tranquilo na época, né, que criamos. Ele atendeu bem. Então, o script, eu borrei ele, tá? Infelizmente, a gente não pode mostrar, mas eu vou explicar, né? Ele, graças a Deus, ele não precisa de token. Então, ele acessava direto ali a URL, trazia todo o resultado, traz todo o resultado, tirando já o que é de projeto, APs de projetos que não entram, APs de desenvolvimento, e outros APs que não comportam ali o nome na nomenclatura da Vale, né? E aí, rodando esse script, ele traz o que a gente já conhece, essa sopinha de letras aí, que é um JSON, não tratado exatamente na estrutura, né? Em seguida, aquele script lá, ele roda no servidor Linux, tá? Isso aí é uma coisa que a gente vai melhorar aí no futuro, né? Botar para algum orquestrador. Em seguida, a gente fez mais um, né? Esse outro script, ele seria o responsável para fazer o discover, né, de cada AP. Então, ele já traz aqui uma informação mais amigável, né, trazendo ali o nome do AP, o ID, né, e o IP do AP. Né, fazendo isso, trazendo para os Zabbix ali naquela visão que a gente já conhece de discover. Né. Foi criado ali um discovery rule de host prototype, né, onde ele já faz e cria o host, né, da forma que a gente já conhece aí como descoberta. Em seguida, a gente fez com que o script fizesse o filtro ali por AP. Né? Então, cada AP criado, ele usaria o script mais alguma informação ali na frente para trazer as informações do AP especificamente. Né? Trazendo ali, criando um item ali específico para que a gente pudesse fazer os itens dependentes dele. Né? Então, a gente já tem aqui 27 coletas, né, trazendo as informações separadamente aqui nos itens dependentes. Em seguida, nós da Vale, né, usamos as tags para diferenciar as localidades e as filas de atendimento. Então, criamos aí um override, né, para colocar as tags de acordo com a nomenclatura dos hosts. Né, seriam os 6 primeiros dígitos. Então, ali ele automaticamente falava, não, esse AP é da fila, sei lá, Paraupebas, da fila de Itabira, da fila de Vitória, Porto, enfim, ele vai separando, e assim que o AP caísse ou gerasse algum tipo de alarme, ele já encaminha para a fila do responsável. Né? Os resultados foram, né, daquele monitoramento antigo que era só ping, a gente conseguiu fazer aí uma visão mais dinâmica, né, listas, em que a gente consegue ver ali todas as informações do AP para conseguir descobrir onde ele está de uma forma mais dinâmica, sem precisar acessar a ferramenta da Cisco, fazer uma busca lá dentro, às vezes lento, porque ele está atualizando com
com a WLC, com a AP, atualizando nele, Zabbix consultando, enfim. Ali a gente já tem todas as informações, se ele está alcançável, se ele não está, né, IP, qual é o vizinho dele, enfim, várias informações. Conseguimos fazer também mais visões regionais, né, uma vista mais regional, e trouxemos aí o seguinte resultado, né, como eu falei, eram várias consultas, né? Então a gente estava bombardeando o equipamento, né? Fazendo a lentidão. Então reduzimos aí a carga. Aquele log, ele tem mais de 5.000 linhas, trazendo todas as informações de todos os APs em uma única consulta. Uma consulta que demora, obviamente, menos de 1 minuto, né? E isso aí não precisa fazer aquelas várias consultas dos itens, né? Então, redução de carga, tanto dos Zabbix quanto do AP, a gente não precisou dar mais recursos para os Zabbix. Automação, né, na criação e manutenção, ou seja, qualquer modificação ali de acordo com o nome do AP, a gente já consegue fazer uma atualização automática. Riqueza na coleta dos dados, a gente conseguiu 47 coletas, né, 47 itens que não eram pegos antes. E melhoria na visualização e troubleshooting, né, onde fica bem mais fácil e mais rápido de consultar. E é isso, o primeiro case. Bom, vou falar aqui agora sobre o segundo caso, né? O segundo caso é um pouco mais abrangente, ele vai trazer várias soluções, e mais uma vez, ele tem o objetivo de mostrar aqui onde a gente não chegava, né? Então, vamos lá. O que é serviço de missão crítica, né? Serviço de missão crítica é tudo aquilo que envolve interrupção, falha, pode provocar acidentes, prejuízos materiais significativos, né, perda de vidas humanas em risco, colocar vidas humanas em risco, exigindo níveis máximos de confiabilidade, monitoramento e resposta imediata. Então, esse é o ponto-chave. Tá? Então, vou trazer aqui agora alguns exemplos de serviços de missão crítica que a gente tem nas operações da Vale e mostrar que em cada um desses a gente tem os Zabbix presentes monitorando esses pontos específicos. Então, estou trazendo aqui, por exemplo, operação remota. Vou dar um exemplo. Anterior aqui, a gente tem uma usina de peletização, se não me engano é de São Luís, e aqui a gente tem a operação remota. Tá? Só um exemplo. Então, essa pessoa que está operando essa usina, né, essa sala de controle, pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, isso é um serviço de missão crítica, porque envolve perda financeira, envolve risco operacional, envolve pessoas, envolve um monte de coisa. Aqui é um vídeo, eu vou deixar o vídeo passar, ele tem um áudio para mostrar para vocês aqui uma operação real, esse vídeo é de 2012, tá? Então muita coisa mudou, o volume mudou, a quantidade de caminhões mudou, aí depois eu comento. Aqui nós estamos na mina do Brucutu, é uma mina extremamente jovem. Nós começamos a operar essa mina em 2006 com um caminhão fora de estrada. O caminhão autônomo veio para o Brucutu em 2012, operava em uma outra parte delimitada para eles. E desde o início desse ano, de 2018, tomamos a decisão de que Brucutu seria a primeira mina autônoma da Vale. Começamos com 3 caminhões e vamos chegar a 13 caminhões. O que é autônomo? A gente pega esse caminhão, que é um caminhão convencional, e agrega toda uma tecnologia nesse caminhão. O que é essa tecnologia? Radares, comunicação via GPS, uma rede de Wi-Fi e uma coisa mais importante, uma sala de controle com pessoas para fazer todo o controle dessa frota. O grau de tolerância que eles admitem para serem operados é de mais ou menos 2 centímetros. Ou seja, ele passa exatamente no mesmo local, como se fosse um trem em cima de um trilho. Em comparação com os caminhões convencionais, os caminhões autônomos são mais produtivos. A velocidade dele aumenta porque ele tripulado, né, só pode operar até 40 km por hora e ele autônomo ele pode chegar até 61 km por hora. O que mais me impressiona é a parte de segurança nessa frota. E aí envolve a segurança das pessoas, que é nosso maior ativo, nosso principal ativo. Exposição a ruído, a risco, a queda. O projeto Mina Autônoma ele não é constituído apenas de caminhões autônomos. E um equipamento que não é autônomo, mas é uma tecnologia onde a Vale é pioneira no uso disso nas operações mineiras, é o trator comandado remotamente. Ó, isso é um trator de esteira, cabine remota. É o mesmo trator que tem lá, a cabine, as mesmas funções que tem aqui, eu tenho lá. Só que, porém, eu estou remoto, a longa distância.
Eu sempre fui operador de trator. Aí o pessoal foi e me convidou para me fazer parte do projeto. Começa a primeira do Brasil e parece que a segunda do mundo. Fiz parte do processo para estar do jeito que está aqui hoje. Essa é a primeira da Vale, em Brucutu, lá em Minas. Assim, isso não sei se ficou tão claro, mas os caminhões eles são autônomos, não tem ninguém operando. Tem uma equipe que fica supervisionando, mas eles são autônomos. O trator ele é teleoperado, então tem uma pessoa sentada remotamente, e aí sim passa a parte de missão crítica, né, a comunicação, que faz essa operação remota. Então, aqui a gente está falando de um trator, mas a gente tem perfuratriz, a gente tem outros caminhões, a gente tem outras coisas. Isso já expandiu para outras minas, tá? Por exemplo, em S11D, Carajás, e agora a gente está começando no Capanema. Tá? Sinalização ferroviária é um outro item importante, né? Então, por exemplo, ferrovia ela tem aquele controle, né? Tem a cancela na passagem de nível, tem a mudança de direção. Então, tudo isso também é um serviço de missão crítica que passa pelos sistemas de transmissão da Vale, os sistemas de transporte. Então, existe uma tecnologia, assim como existe na mina autônoma, existe lá nas operações remotas, também existe na ferrovia, e os ABICS monitora tudo isso. Tá? E isso tudo, além de ser crítico, passa por um sistema de transmissão que passa a ser crítico por causa dos serviços que são transportados ali. Outra coisa que é crítica, né, que a gente conhece aqui normalmente como bombeiro, polícia, né, são rádios de comunicação. Na operação, a gente tem isso muito. Né? Então, por exemplo, hoje, nas operações da Vale, imagino que em outras empresas também, se um rádio para, a mina para. É uma questão de sobrevivência, uma questão de garantia operacional, né, uma questão de segurança. Então, aqui tem alguns exemplos, um site real, né, tudo aqui é foto lá da Vale mesmo, da criticidade do ambiente. Né? A parte de vídeo monitoramento de barragens também é um outro item que a Vale monitora com os ABICS. Tá? Então, por exemplo, ali a gente tem um poste de vídeo monitoramento. Ele é um poste que não chega energia da concessionária, ele é todo com energia fotovoltaica, né? Bateria, né? Tem rádio comunicação, um rádio, enlace de rádio, câmera, tem telemetria para medir a estrutura da barragem e por aí vai. E aqui, o que seria a barragem. Então, em alguns pontos, a gente tem esses postes para filmar, para monitorar essas barragens. E isso tudo é monitorado. Qualquer componente que vocês verem ali, inclusive o controlador de carga do poste, é os ABICS que monitora. É ele que alerta e fala assim, vai lá que deu problema, vai lá que a sua tensão não está legal, não está carregando durante o dia. Tudo isso a gente desenvolveu do zero, aqui na Vale, usando os ABICS. Aqui tem um pouco, a gente não usa completamente, tem um pessoal da ONS aqui também, né, mas outra coisa que é usada como missão crítica, e a Vale usa lá no finalzinho, onde a gente tem as subestações, é a teleproteção. Imagina o sistema elétrico brasileiro, né, de transmissão, se tem um curto num trecho, a gente precisa que, do outro lado, seja desligado para não passar esse curto para frente. Né? Então, existe as teleproteções aqui. Tudo isso também passa nos sistemas de transmissão, nos sistemas de comunicação. No caso da Vale, ela usa um equipamento, que é muito parecido com a maioria das concessionárias, na subestação onde ela recebe energia. Então, eu trouxe o exemplo aqui da ONS, para ficar mais claro, mais didático, mas na Vale a gente tem isso na ponta final, e é o equipamento que a gente usa para fazer a comunicação de tudo que eu mostrei até agora, e o que vai passar aqui, entre algumas unidades. Tá? Então, dada a criticidade e a capacidade do equipamento que suporta o sistema de energia, a gente, por outros motivos também, adotou esse equipamento na mineração para transportar a missão crítica. E sistema de evacuação em massa, ou a sirene de evacuação. Eu vou colocar aqui, depois eu comento, não se assustem. Este é um exercício simulado de rompimento de barragem. Repito, este é um exercício simulado de rompimento de barragem. Atenção, em alguns segundos você vai ouvir soar a sirene. Mantenha calma. Siga pela rota de fuga até o ponto de encontro mais próximo.
Esse áudio, isso que vocês ouviram, é uma simulação que acontece, se não me engano, a cada 6 meses, nas áreas de autossalvamento, né, nas AS, e é um exercício que qualquer mineradora que tenha barragem, ela é obrigada a fazer. Esse vídeo é real, aconteceu na cidade de Itabira, na minha cidade. Tá? O áudio não é real, porque esse vídeo é um pouco mais antigo, ele está disponível, tá? Mas o áudio que tocou, ele é um áudio disponível e ele é regulado pela Defesa Civil. Então, ele não é um áudio restrito, ele é um áudio público. Tá? Então, assim, aqui, a gente está falando na cidade de Itabira, 12 mil pessoas que seriam evacuadas se todas as barragens colapsassem. O monitoramento disso está nos ABICs. Então, assim, eu acho que é um exemplo muito forte para mostrar a importância daquilo que a gente está entregando para os ABICs. Tá? Então, assim, é importante destacar que os monitoramentos dos serviços apresentados, em grande parte, já é feito pelos ABICs, que foi o que eu destacava. Mas, aí vem um ponto. Tudo aquilo que eu mostrei, hoje, é monitorado de uma forma centralizada com aquela estrutura de proxies e tudo mais que eu comentei. E aí, para a gente fazer isso, para a gente transportar toda aquela comunicação para uma unidade centralizada, para tudo isso funcionar, a gente precisava do sistema de transmissão, que é, basicamente, aquele equipamento que eu comentei que é usado normalmente nas linhas de transmissão, que é um equipamento, um MPLS, desculpa, é um multiplexador. Esse multiplexador, ele é baseado em MPLS-TP, ele é um pouco diferente do MPLS tradicional, que é o MPLS-IP. Ele tem um barramento interno TDM, né, ou muita gente conhece como SDH, e também funciona com o I3E 802, o Ethernet. Né. Ele é homologado para IEC 61850, que é a norma de teleproteção, né, instalações elétricas digitais, e outras proteções, homologado para outras questões elétricas. Tá? Aí ele está preparado para SHDSL, tem interfaces seriais que são usadas muito em ferrovias e outras aplicações, né? E telefonia também. Então, a diferença do MPLS-IP para o MPLS-TP, basicamente, é que o MPLS-TP ele tira uma camada de backplane, ali, onde insere um monte de cabeçalhos adicionais dentro de um pacote IP, ele substitui isso por pseudo-wires. Então, a gente determina pré-caminhos, né, ou túneis virtuais pré-estabelecidos, onde a gente vai entregar essa informação do lado B. Então, não existe aquele negócio de roteamento. Eu vou tomar uma decisão, a tabela de roteamento OSPF, BGP, vai mudar o caminho. Não, aqui é definido. Né? Então, você tem a entrega, você elimina toda aquela parafernália de informação e entrega isso mais rápido. Por isso, é usado o sistema elétrico de teleproteção. É um dos motivos. Tá? E aí, como é que o Fox, né, o nome do produto é Fox 615, era da ABB, hoje é da Hitachi. Como é que ele funciona? Eu tenho o site A, eu tenho o site B, interconectado por fibra por rádio, ele pode ser conectado até 40 GB nesse caso. E eu tenho serviços do lado A e do lado B que precisam se falar. Então, o que eu faço? Eu crio túneis para cada serviço. Então, eu conectei o lado A com o lado B. Lembra que isso aqui é um caminho fixo, definido, ele não é mutável. Eu tenho um problema, que se cair qualquer item, né, qualquer trecho do meu backbone, eu vou parar o meu serviço. Então, a gente cria o canal de proteção. Qual que era o nosso problema? O fabricante ele tem uma gerência própria e ele não entregava informações para esse monitoramento dos túneis. Então, a gente ficava cego. Tá? Então, esse, basicamente, era o nosso problema. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para não apertar o tempo. Isso aqui era o que a gente tinha, mas só que isso está num OT. Então, assim, a Vale ela é segmentada entre ambiente corporativo e ambientes operacionais. E quem tem esse cenário nas empresas sabe que é um parto você sair do ambiente corporativo, ou até mesmo de uma VPN, você está em casa, e acessar um ambiente operacional. Para a gente ter essa visibilidade, a gente precisava passar por esse caminho. Né? Então, assim, mais uma vez, aqui a ideia não é mostrar uma solução mirabolante de monitoramento, é mostrar a robustez da ferramenta. Então, a gente começou a entender um pouco mais a ferramenta, acessar o banco de dados da ferramenta e coletar essa informação lá do banco. Tá? Então, desenvolvemos para isso um script que coletava essas informações dos túneis, né? Criava aqui os itens prototypes, e entregava para a gente o que a gente precisava. Então, a gente passou a ter visibilidade da quantidade total de túneis que a gente tem, quantos túneis estão operando apenas no canal primário ou só no canal secundário, ou se existia algum que estava com os dois caminhos caídos. Né? Nesse momento não tinha nenhum. Tá?
E aí, com isso, a gente teve mais visibilidade da operação, né? A gente começou a ter menos problema com indisponibilidades, né? Atuação proativa e preventiva e otimização disso. Então, baseado nessas informações, a gente começou a trabalhar na engenharia de melhorar os caminhos, melhorar as redundâncias, melhor posicionar os nós de transmissão, e assim, foi cada vez melhorando mais o item disponibilidade dessa infraestrutura. Tá? Isso. É isso. Bom, como o Gil falou, né, a maior parte ali é monitorada e não tem como ser feito por 2, 3 pessoas. Né? A gente tem um time de tools aí responsável pelos hábitos, pelo monitoramento, e graças a eles a gente tem muita visibilidade, muita coisa para ver. Não só a eles a gente faz questão de trazer, porque é um time de pessoas que já saíram ou que ainda estão ou são recém-chegados na empresa, e não só ao nosso staff, né, nossa equipe de desenvolvimento aqui, mas também a liderança que acreditou no projeto, o Fred, que começou tudo. E, enfim, a gente deixa o agradecimento, não vamos falar nome aqui, porque senão vão ficar até amanhã. E é isso. E é isso aí. Estamos à disposição, se precisarem de contato. Senhores, temos perguntas para vocês. Maravilha. Deixa eu ficar aqui no meio. Bom, vamos lá, tem várias perguntas, tá? Algumas delas repetidas, mas vamos lá. Como se dá a inserção de novos dispositivos na monitoria? A gente viu que vocês têm uma grande gama de equipamentos, não só o Brasil, como o Canadá e outros países, como mencionado pelo Tiago. Como vocês fazem a adição desses equipamentos no monitoramento? É via Discovery, é solicitação do cliente, é através de uma integração com o CMDB? Tudo é baseado no ITSM. Ou aí tem o processo de change, né, e tudo mais, mas tudo feito dentro do processo ágil. Tá? Então, alguém recebe esse chamado via change ou via solicitação e faz a inclusão desse equipamento. Aí tem toda a documentação para cada tipo de equipamento. Isso, e se for relacionado à apresentação na questão do AP, né, o script lá que fica rodando na máquina, ela tem uma rotina dela, então toda vez que ela acha um AP novo, os hábitos já coloca em monitoramento. Coisa automática. Então, dependendo assim do tipo de equipamento, vai ser automatizado pelos ABICs ou então através de uma integração com o MTSM? Sim. Isso. Beleza. Com essa grande massa de itens e triggers, como é feita a governança desse ambiente? Por exemplo, se um item para de funcionar, como é que vocês lidam com isso? Vocês têm uma equipe regionalizada, separada por setor, tem o pessoal de infra, tem o pessoal de maquinário? Bom, a gente faz o controle ali dos alarmes, né? Então, quando um item para de responder, normalmente a gente descobre ali que ainda mais agora que a gente está fazendo saneamento dos itens que não tem resposta, né? Então, a gente tem tratado junto com o pessoal responsável pelo equipamento mesmo, mas está sendo uma coisa para evoluir ainda no nosso ambiente. Entendi. Imagino que seja algum complexo dado ao tamanho do ambiente. Por isso da importância dos processos de change e tudo mais. Tá? Então, se isso não ficar muito certo num ambiente como esse, é muito complicado de manter. Se torna caótico, né? Muito. Muito bom. A gente viu aqui, o pessoal, né, foi uma das perguntas, qual o tamanho da equipe que gerencia o ambiente de monitoramento, a gente viu aqui no último slide de vocês. E uma pergunta aqui crucial, da mesma pergunta, mas é outra parte da pergunta, a mudança da solução de mercado para os ABICs foi iniciada no Brasil ou em alguma filial da Vale? Então, foi um processo, né? Assim como o colega da T-System comentou, né, a Vale passou por um período, assim como eles passaram por uma integração, pelo que eu entendi, de uma nova empresa ou uma nova estrutura, né? Fizeram um insourcing de algum serviço, nós passamos por uma integração. Antes, o ambiente que a nossa equipe cuidava era um ambiente apenas corporativo. Aí a gente passou a fazer um processo de integração das OTs, das áreas. Então, tudo virou a diretoria de tecnologia. E aí a gente começou a perceber, peraí, está todo mundo usando os ABICs, o que é isso? Né? Algumas pessoas já conheciam. E aí, o Fred, eu ajudei um pouco também no início, né? Depois eu entrei de cabeça, o Fred começou a fazer uma POC dos ABICs num ambiente específico. Né? E aí foi a hora que o Tiago chegou na equipe, né? E a gente viu, mostrou o valor, todo mundo começou a acreditar e hoje virou o que virou. Né? Muito bom. Então, foi ali, dentro da necessidade, tinham vários ABICs dentro do ambiente de vocês, só fizeram... É importante destacar que a POC iniciou com o monitoramento de barragens, aquilo que a gente já tinha de mais crítico. Que, inclusive, foi
apresentado aqui. Isso aí. E aí a gente tem uma pergunta, eu acho que foram 3 perguntas parecidas aqui. Qual é o tipo de tecnologia que vocês utilizam para coletar essas informações? Os protocolos, agentes, se é IoT, se é alguma coisa mais industrial, mais específica, um protocolo mais específico? Acredito que para cada, por exemplo, monitoramento dos caminhões autônomos deve ter um protocolo específico? É uma pergunta bem complexa, né? Porque a gente pega de tudo, é SNP, Modbus, cara, tem de tudo um pouco lá, né? De tudo. De tudo. Você usa a coleta via Modbus, via SNMP, via API, agente. Sem agente. Nossa, é muita coisa, Assim, para listar, ia sair uma lista gigante, né? Assim, eu diria que a gente é um MSP da Vale, né, nossa área. A gente suporta várias coisas. Tá, aqui eu acho que a última pergunta a nível gerencial, né? Como foi o convencimento da equipe de gestão e o trabalho de implantação juntamente com a equipe de IoT? Eu acho que tu já respondeu um pouco disso. Vocês tinham lá um monitoramento de rede, de repente passou tudo à equipe de monitoramento. Como foi essa transformação no ambiente não só de TI, mas também de OT? Isso é um negócio, para quem é da indústria, passa muito por isso, né? Você tem, por exemplo, um sistema de automação, exemplo, ABB. Tudo é muito homologado, tudo é muito engessado, porque assim, é muito crítico. Então, você não pode sair daquela linha, né? Muito restrito. É muito restrito. Então, assim, a maioria dos fornecedores fala, não põe porque eu não homologo, não põe porque eu não te dou garantia, não te suporto mais. E assim, a gente foi aos poucos mostrando o serviço, né? O agente é um exemplo muito bom para isso, né? Porque os servidores, por exemplo, supervisórios, né? Os OPCs, os PIMs, são servidores críticos. E à medida em que a gente mostrou para um determinado nicho que faz sentido e entrega, né, tem ganho, as outras áreas começaram a perceber. Então, o que o Thiago comentou sobre os Kaizens, que é uma força muito grande na Vale, mostra para toda a empresa o que está acontecendo, aquilo que deu certo. Né? E o Kaizen é isso, o Kaizen replica. Então, é muito por esse caminho, convencimento, a ferramenta mostrar que realmente funciona. Show de bola. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado. Agradece. Uma salva de palmas.